Boa noite, mulheres lindas. Boa noite, mulheres lindas. Que alegria estar aqui nessa noite com vocês. Tem sido maravilhoso o que Deus tem feito aqui desde ontem, através da vida da Helena. Ela me pediu para retratar com vocês, porque não sei se vocês perceberam, acabou a ministração, ela acabou subindo para a sala, ela não estava se sentindo muito bem, então ela pede perdão por isso, mas ela ficou muito feliz, porque eu acredito, porque eu estava aqui e eu vi que ela conseguiu entregar aquilo que Deus tinha para nós ontem, amém? Amém? Então é isso, orem por ela. Foi muito bom o tempo que nós tivemos juntos. Foi só um mal-estar, ela está bem, graças a Deus. Mas por isso que o pastor João acabou encerrando ontem. Mas boa noite, meninas. Dito isso, eu quero falar para vocês que eu estou muito, muito feliz por tudo que nós temos vivido. Desde o começo, quando nós decidimos, na verdade, eu não sei se vocês lembram, mas ano passado nós dissemos que seria extraordinárias, o tema da nossa conferência. Quem estava aqui ano passado? Levanta a mão. Amém. Quantas mulheres novas por aqui. Glória a Deus por isso. Mas Deus falou muito forte ao meu coração. Refloresça não foi só um nome da conferência do ano passado, mas é um processo que nós passamos. Sempre, sempre, o reflorescer, ele acontece sempre, muitas vezes, não é uma única vez. A flor, ela refloresce, muitas vezes, ela passa por processos de cair as folhas e voltam as folhas. E é assim que é a nossa vida, um processo. Então, por isso, nós decidimos manter esse nome como algo profético, porque Deus, ele quer nos fazer reflorescermos como filha, mas também que nós possamos saber aprender pelo processo como filhas. Amém? Amém. Como é bom estar aqui. Só para lembrar vocês, nós temos a nossa loja lá no fundo. Essa camiseta é da nossa loja, estou de garota propaganda. Temos muitos modelos lindos lá, muitos livros. Então passe por lá. A nossa praça de alimentação também aqui fora depois. Mas aproveite, tenha um tempo de comunhão. Nós teremos um intervalo hoje para que você possa aí ter um tempo gostoso com as suas amigas e curtir essa noite. Mas eu quero que vocês fechem os olhos de vocês mais uma vez. Pai, eu te agradeço por tudo que o Senhor tem feito nesses dias. Eu te agradeço pelo teu poder, pela tua graça, pelo teu amor. Eu te agradeço por essa chuva que nós recebemos durante o dia. Porque nós sabemos que para o processo de reflorescer é necessário que sejamos regadas, e nós cremos que o Senhor tem muito para derramar e liberar aqui nessa noite, através de águas torrenciais que estão sendo derramadas direto do teu trono para as nossas vidas, Pai. Eu oro para que o Senhor venha de encontro a cada coração nessa noite, que o Senhor derrame mais e mais daquilo que o Senhor tem para cada uma delas, Pai. Eu oro para que o teu Espírito Santo encontre liberdade sobre cada uma, flua neste lugar, se mova neste lugar, faça aquilo que o Senhor deseja fazer. Nós estamos aqui, papai, para receber aquilo que o Senhor deseja nos entregar, em nome de Jesus. Amém. Amém. Ontem a Helena falou um pouco sobre poda, e foi tão bom, nós fomos tão edificadas, nós aprendemos tanto ontem sobre um processo que nós precisamos passar para que nós possamos reflorescer. E ela falou um pouco sobre o que nós temos vivido como pandemia. E durante esse período, esses 2 anos que nós estamos passando aí com essa questão do coronavírus, muitas coisas se afloraram nesse período, principalmente emocionalmente. Muitas coisas acabaram tomando até o lugar que deveria ser do Espírito Santo na nossa vida. Nós somos formadas por corpo, alma e espírito. E um tem que governar. Mas muitas vezes nós deixamos a nossa alma governar.
ensinar aquilo que nós devemos fazer, aquilo que nós devemos falar. E aí então que acontecem as angústias, aí então que acontece a ansiedade, aí que vem as preocupações, medos, tantas coisas que vêm nos tirando o foco daquilo que Deus ele tem para nós, que interferem diretamente nas nossas vidas, que nos trazem instabilidade, insegurança e muitas vezes nos cegam diante das circunstâncias e aí nos fazem retroceder ou andar em círculos. Quem já se viu nessa situação? Que parece que você anda e não sai do lugar. Que parece que você faz, mas você sempre se sente improdutiva. Parece que você dá o seu melhor, mas nunca é suficiente. Quem já teve essa situação de falar assim, estou estafada, as minhas forças foram embora? Pode levantar sua mão, não tenha vergonha. Eu me senti assim durante esse período. E eu sei, porque você está lidando com algo desconhecido quando nós falamos do coronavírus. E é uma coisa que gera medo, preocupação. Mas o que eu quero falar para vocês aqui hoje é sobre algo que eu tenho certeza que vai tocar seu coração se você se encontra nesse estado que você levantou a sua mão. Por isso, eu quero falar com vocês sobre processos. Como eu já disse, o nome da conferência é Refloresça, que para mim remete a processos. Mas o tema da minha ministração de hoje vai ser Refloresça em todas as estações. Amém? É muito fácil a gente falar de reflorescer só na primavera, não é mesmo? Quando está tudo propício para as flores brotarem, quando é época, é muito fácil você reflorescer quando está tudo bem na sua vida. Quando você não tem problema, quando você não tem situações difíceis. É muito fácil a gente reflorescer na primavera. Mas a questão é reflorescer no inverno. Quando o frio duro vem. Quando vem as circunstâncias difíceis. Ou reflorescer no outono, quando as folhas caem. Quando parece que as árvores estão sem força. Quando nós ficamos no ponto de estarmos estafadas, sem força. Mas é sobre isso que eu quero falar com vocês, sobre reflorescer em tempos difíceis, em todas as estações. E para isso, eu quero usar a história de um homem que não tem como falar de processos e não pensar nele, que é Jó. Jó passou por muitos processos na vida dele. Jó era um homem rico, muito rico. Ele tinha 10 filhos, ele era casado, ele era um homem exemplar. O próprio Deus dizia que não havia ninguém semelhante a ele, que ele era reto, íntegro, temente a Deus e que se desviava do mal. Mas num belo dia, em uma conversa entre Deus e o diabo, Deus pergunta para Satanás, o que você estava fazendo? Ele estava perambulando pela terra. E Deus fala para ele, você observou o meu servo Jó? E nessa, Satanás fala, mas Jó, ele só é reto e íntegro por tudo que ele tem, pelas condições dele. Então, Deus permite que Satanás faça o que ele pediu, mas ele deixa uma ordem. Você pode tocar no que ele tem, mas você não pode tocar na vida de Jó. E aí começa as provações de Jó. Uma coisa para a gente continuar, que eu quero que vocês entendam, é que Deus ele não tem concorrente. Tudo e todos estão debaixo da autoridade dele, até mesmo Satanás. Ele não pode ir 1 centímetro a mais do que Deus permite. Então Deus falou para ele, você não vai tocar na vida de Jó. Então o diabo ele não tem autoridade para tocar na vida de Jó. Mas Jó passou por muitas coisas. Jó, ele sofre golpes vitais para o ser humano. Primeiro, ele perde tudo, o financeiro. Ele perde todos os seus bens. Ele perde tudo que ele tinha. Você imagina nós na pandemia, tantos negócios fechando, tantas pessoas entrando numa crise financeira, o nosso país entrando numa crise financeira. Às vezes nem chegar perto de perder tudo que a gente tem. E quanto nós já sofremos com isso. Jó perdeu tudo que ele tinha. E depois disso,
Ele perdeu os seus 10 filhos de uma vez, em uma única noite. Os seus filhos estavam reunidos no jantar, na casa do primogênito. E a casa desabou sobre eles, todos os 10 morreram. Você imagina, além de ter perdido tudo, mas a dor maior ainda de perder um filho. Ele perdeu 10 de uma vez. Aqui nós falamos de luto, né? Quantas de nós passamos pelo luto nesses dias? Quantas de nós perdemos pessoas queridas, conhecidos, familiares, amigos? Mas eu gosto de pensar no luto de uma forma que nos traz esperança. Nós não podemos falar que nós perdemos as pessoas, porque quando você perde, você não sabe onde está, você não sabe com quem está. Nós temos que acreditar que essas pessoas, elas estão no céu, então nós não perdemos elas. Elas só estão onde é o nosso destino, onde nós chegaremos. Para mim, viver é Cristo e morrer é lucro. Nós temos que crer dessa forma. Jó perdeu seus filhos. E diante de tudo isso, Jó ainda tem uma enfermidade muito forte. Todo o seu corpo com feridas, dos pés à cabeça. Ele não suportava a dor, nada aliviava a sua dor. Você imagina você viver com algo que os remédios não podem tirar a sua dor? Que não existe nada que possa aliviar aquele momento de angústia, da dor que te gera? Gente, sério, eu chuto a quina da cama, o dedão fica doendo ali pelo menos 1 hora. Você sente, te incomoda o corpo inteiro. Imagina você estar com feridas abertas sobre o seu corpo, dos pés à cabeça. E diante de tudo isso, a mulher de Jó vira para ele e fala: você ainda conserva a sua integridade? Amaldiçoa teu Deus e morre. Diante dessa situação toda angustiante, ele não tem o apoio de sua esposa, ela abandona a sua fé. Na verdade, a verdadeira fé, ela se prova na aflição. Não é nos momentos que está tudo bem, mas é quando nós somos provados, é quando nós somos testados. É aí que a fé verdadeira, ela se mantém apesar da crise. E aí, além de tudo isso, ainda o último golpe. Os amigos de Jó o acusam, chamam de louco, adúltero, ladrão. São acusações falsas sobre ele. Eu acredito que todas aqui conheçam a história de Jó. Mas por que eu estou falando sobre isso com vocês? Porque nós estamos vivendo em um tempo onde a nossa alma, ela tem ganhado espaço. Mas diante dessa situação, em nenhum momento na palavra você vê escrito que Jó quebrou os princípios, que Jó murmurou, que Jó pecou. Em nenhum momento. E por tão menos a gente murmura, não é mesmo? Por tão menos a gente deixa as circunstâncias tomarem conta das nossas emoções. Por tão menos a gente se desequilibra, a gente perde a razão. Por tão menos a gente para de falar com alguém. Por tão menos a gente vai alimentando mágoa, falta de perdão. Por tão menos a gente desacredita da vida. A gente quer chutar o balde. Por tão menos. Meu Deus, olha o que esse homem passou. Isso não é uma história de quadrinhos que alguém inventou. Esse homem viveu isso. Ele sentiu tudo isso na pele. Todas essas circunstâncias ele vivenciou. E ele permaneceu. Quando eu olho para Jó, com todas as qualidades que ele tinha, mais rico, mais pobre, depois ele fica rico de novo. Vocês conhecem a história de Jó?
curado, lidou com luto, lidou com tantas coisas, com tantas doenças. Eu fico pensando, para ele passar por tudo isso, por todos esses processos, o que o fez manter firme, com a sua fé firme? A intimidade que ele tinha com Deus. Quanto mais perto a gente está de Deus, mais a nossa fé é fortalecida, mais a nossa fé é alimentada. Quanto mais distante a gente está de Deus, mais as circunstâncias têm poder sobre a nossa vida. Como tem sido o seu relacionamento com Deus? Que lugar Ele tem tido no seu dia? Onde você tem passado mais tempo no seu dia? No celular? Trabalho? Sabe, aquilo que a gente dedica mais tempo é o que tem mais importância pra gente. Jó, ele tinha intimidade com Deus. Ele tinha um relacionamento com Deus. Ele era amigo de Deus. E como tem sido o seu relacionamento com Deus? Eu quero que você saia daqui apaixonada pela presença. Eu quero que você saia daqui entendendo que sem Ele nós não somos nada. Eu quero que você saia daqui com a sua fé fortalecida, porque você entende que sem Deus você não é nada e você não pode nada. Jó, ele tinha intimidade com Deus, por isso que ele não murmurou, por isso que ele não pecou. A fé na soberania de Deus faz toda a diferença. Se você fala que você tem fé, da boca para fora, no momento de crise, você vai pender. Eu já escutei pessoas falando, eu tenho muita fé em Deus, mas não vive um relacionamento com Deus. É fácil a gente falar, mas será que a gente realmente tem fé? Na palavra fala que se nós tivermos fé, como um grão de mostarda, nós diremos a um monte, mova-se, e ele se moverá. Será que nós temos fé? Será que nós temos fé? Quando Jó, ele estava no fundo do poço, ou no porão, como a Helena disse ontem, né? Porque tem porão, tem gente que chega no porão do poço. Quando Jó, ele estava no fundo do poço, teve uma coisa que ele não perdeu, e foi a sua fé. Mas já lá no fundo do poço, no momento, ele declara: mas uma coisa eu sei, o meu Redentor vive. Aleluia! O nosso Redentor vive. Independente da circunstância, independente do que você tem enfrentado, o nosso Redentor vive. Ele tinha fé de que Deus estava no controle, de que diante de todas aquelas circunstâncias, Deus não tinha perdido o controle. Porque Ele não perde o controle. Nós questionamos muito a Deus. Por quê? Por que que estamos passando isso? Por que que tal pessoa vive aquilo? Por que que isso acontece? Por que do vírus? Por que das doenças? Por quê? Por quê e por quê? Nós temos muitos porquês. Jó teve muitos porquês que ele colocou diante de Deus. Ele também levou muitas perguntas para Deus, muitos questionamentos. E pior do que sofrer é você sofrer sem saber o porquê. Mas você sabe o que eu aprendi? E o que eu tenho entendido, e o que eu tenho aprendido, é que muitas coisas nós não precisamos saber o porquê. Muitas coisas nós não precisamos entender. Nós precisamos saber de uma coisa: que Deus, Ele é soberano e que Ele não perde controle. Isso basta. Isso basta. Nós não precisamos saber o porquê de tudo, nós não precisamos entender tudo, nós só precisamos saber que Ele não perde o controle. Nós só precisamos saber que os planos dEle não são frustrados, que Ele faz independente de nós.
quando Deus rompe o silêncio com Jó e fala, ele não responde às perguntas de Jó. Deus fez 70 perguntas para Jó, mostrando quem ele era, a sua glória e majestade, que todas as coisas estavam no seu controle, que o universo inteiro estava em suas mãos, as coisas não tinham perdido um rumo, como um caminhão sem freio numa ladeira. Deus, ele não perde o controle. Deus, ele perguntou, Jó, onde você estava quando eu criei os fundamentos da terra? Onde você estava quando eu espalhei as estrelas? Onde você estava quando eu cercava as águas do mar? Ele perguntou a respeito da criação. Então Jó se encolhe, porque naquele momento ele entende a grandiosidade. Eu fico imaginando Jó maravilhado naquele momento, olhando para Deus naquele formato que ele veio, como de um redemoinho. Eu fico imaginando ele olhando para Deus e ele fala, eu sei que tudo podes e que nenhum dos seus planos podem ser frustrados. Quem falou isso foi um homem que estava no fundo do poço, mas que estava reconhecendo a grandeza de Deus, porque Ele tudo pode. Em Jó 42, de 1 a 5, fala assim, então Jó respondeu ao Senhor, bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos podem ser frustrados. Quem é aquele, como disseste, que sem conhecimento encobre o conselho? Na verdade, falei do que não entendia, coisas maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. Escuta-me, pois havias dito, e eu falarei, e eu te perguntarei, e tu me ensinarás. Eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Ele está no trono. E assim como o sofrimento de Jó tinha um propósito, tudo que você passa tem um propósito. Deus, ele tem o controle das mínimas coisas. Diz a Bíblia que o sofrimento foi tão importante na vida de Jó que ele mesmo disse, eu te conhecia só de ouvir falar, e agora os meus olhos te veem. O sofrimento levou Jó a um relacionamento mais íntimo e mais profundo com Deus. Um homem que Deus disse a respeito dele, ele é reto, íntegro, não há ninguém como ele. Um homem que, se nós olharmos aos olhos humanos, já estava num ponto máximo de agrado de Deus, não há nenhum homem como ele. Mas esse homem alcançou um nível mais profundo de intimidade com Deus. O que significa isso? Que Deus, ele sempre tem mais para cada uma de nós. Nunca vai estar bom o suficiente. Deus, ele tem sempre mais. Deus, ele tem sempre mais. Ele sempre tem coisas maiores, coisas melhores, um nível mais profundo, coisas que estão escondidas para revelar a cada uma de nós, mediante a nossa busca. Nós só recebemos aquilo que nós buscamos. Nós só encontramos Ele quando nós o procuramos, porque na verdade Ele não se esconde, mas é a gente que não procura. Não é que Deus não fala, é que nós não escutamos. A gente está tão atarefada com tanta coisa, deixando a turbulência da nossa circunstância tomar conta dos nossos pensamentos, que a gente não consegue parar para ouvir a voz de Deus. Mas Jó, naquele momento, depois de tantas coisas que ele tinha passado, quando você fala assim, agora não tem mais jeito, Deus mostrou que ele podia fazer infinitamente mais, que ele podia fazer mais, que ele podia fazer mais. E tudo na vida de Jó foi restituído. Não olhe para o seu sofrimento como fim, mas como uma oportunidade de conhecer a grandeza de Deus, de viver coisas sobrenaturais que Ele pode fazer na sua vida, coisas que você não experimentou, porque talvez você não acredita que você possa experimentar.
O que tem te limitado? O que tem barrado a sua intimidade com Deus? O que tem interferido no seu relacionamento com Ele? É na dependência dEle que nós devemos caminhar. É na dependência de Deus, é nas mãos dEle que devemos entregar as nossas angústias, os nossos medos, as nossas fraquezas. Paulo fala: eu tenho prazer na angústia, porque eu sei que quando eu sou fraco é quando eu sou forte. Porque quando nós somos fracos, nós somos fortes em Deus. Ele nos fortalece, Ele é a nossa força. O segredo é a dependência dEle. O problema está em quando a gente acha que a gente é autossuficiente. É aos pés de Jesus que nós vencemos todo o nosso sofrimento. É aos pés dEle que nós temos as maiores e melhores experiências da nossa vida. Não há sentido no processo se não for para nos fortalecer e nos levar a um nível mais profundo com Deus e nos fazer viver coisas maiores, que nós precisamos passar pelo processo, porque nós só vamos receber algo quando nós estivermos preparadas para receber. Então o processo, ele é necessário, porque é no processo que nós somos forjadas, é no processo que nós amadurecemos. É no processo que nós aprendemos os maiores aprendizados da nossa vida. Não é verdade? Quem já aprendeu um princípio muito valioso quando está tudo bem? Quando a gente passa pelo momento difícil, é que a gente aprende a valorizar o que nós temos de verdade. É que nós aprendemos a agradecer pelas poucas coisas que nós temos. Nós precisamos do processo. Eu gosto de pensar no girassol. Vocês receberam um kit, aquelas que se inscreveram para a conferência todos os dias. E dentro desse kit tinha uma semente. Essa semente é de girassol. Não foi planejado isso quando as meninas sugeriram o girassol. A Tainá sugeriu o girassol. Na verdade, Deus me revelou isso hoje. E me trouxe à mente. São sementes de girassol. E eu queria falar esse exemplo para você. O girassol, ele cresce e ele vai se virando para o sol. Nós devemos ser como o girassol. Nós temos que sempre permanecer com os nossos olhos na luz, que é Jesus. Nós temos que ser como o girassol, sempre virada pela luz, sempre virada para Jesus. E quando nós temos os nossos olhos em Jesus, nós não olhamos para as circunstâncias, nós só olhamos para Ele e para o que Ele pode fazer e para o que Ele quer nos ensinar e para o que nós podemos extrair daquilo que nós estamos vivenciando. Então eu quero que vocês plantem esse girassol e que toda vez que vocês olharem para eles, vocês se lembrem disso. Que esse girassol lembre vocês que vocês precisam estar com os olhos em Jesus. Plantem o girassol, ele precisa ficar no sol, meninas. E que isso seja algo profético na vida de vocês, para que vocês não percam o foco com as circunstâncias, mas que o olhar de vocês permaneça em Jesus. Quando nós estamos com os nossos olhos nele, as nossas emoções, elas não nos dominam. Mas o Espírito Santo que habita em cada uma de nós, esse sim, começa a encontrar lugar nessa morada para começar a fazer aquilo que Ele deseja fazer, porque Ele só faz aquilo que nós deixamos Ele fazer. Enquanto o seu eu estiver no controle, Ele não vai tomar a frente. Mas quando você falar Espírito Santo, faça, Ele vai fazer. Ele vai fazer. Deus restaurou tudo na vida de Jó. Deus curou ele. Deus curou ele daquela doença. Deus restaurou as finanças em dobro. Deus restaura as amizades de Jó. Deus restaurou o casamento de Jó. Quantas pessoas na pandemia não enfrentaram problemas com seu casamento, com seu cônjuge?
famílias sendo despedaçadas. Deus, Ele pode restaurar a sua família, Ele pode restaurar o seu casamento. Nada é difícil demais para Deus. É difícil para nós, que somos pequenas e limitadas quando queremos fazer do nosso jeito, mas para Deus não é difícil. Se você deixar, Ele faz. Deus restaurou o casamento de Jó, ele teve mais 10 filhos. E Deus, Ele é poderoso para fazer sempre infinitamente mais. Jó passou pelo processo com a sua fé fortalecida. Independente das circunstâncias, refloresça em todas as estações. Não é só no momento que Jó tinha tudo que ele estava reflorescendo, mas ele refloresceu no meio da dor, ele refloresceu no meio da pobreza, ele refloresceu quando todo mundo virou as costas para ele, ele refloresceu quando a sua esposa tentou desacreditar ele da fé que ele tinha, mandou ele abandonar a Deus, amaldiçoar a Deus. Ele refloresceu, ele permaneceu. E ele teve uma experiência com Deus maravilhosa, mais do que a gente pode imaginar. Pensa, o que Deus não pode fazer com uma mulher que se dispõe, que se coloca aos pés dele? O que Deus não pode fazer com uma mulher que tem sede e fome da sua presença? Os grandes avivamentos que nós escutamos precisou de uma pessoa se posicionar, uma pessoa se levantar e falar: eu vou fazer a diferença nessa história, eu vou deixar o meu legado, eu vou fazer a minha parte, eu não vou me conformar com as coisas deste mundo, mas eu vou fazer com o Espírito Santo através da minha vida, porque Ele faz, é Ele quem faz, é Ele quem pode fazer. E que quando nós deixamos Ele fazer e Ele tomar conta, as coisas acontecem. As coisas acontecem. Ei, mulher, para com esse desânimo. Ei, mulher, para de dizer que você não consegue. Para de colocar limites sobre a sua vida. Para de se limitar. O nosso maior inimigo somos nós mesmos, deixando entrar na nossa mente aquilo que o diabo fica lançando, sofismas de que você não pode, de que você não consegue. Isso é mentira de Satanás, porque você consegue, você pode, você tem o Espírito Santo habitando dentro de você. Você pode viver o extraordinário, você pode viver o sobrenatural, porque você é templo do Espírito Santo. Você é templo do Espírito Santo. Você quer que Ele se manifeste? Então se derrame na presença dEle. Você quer que Ele se manifeste através da sua vida? Então dobre o seu joelho, vai passar tempo com Ele. Você quer que Ele se manifeste? Priorize a presença dEle. Priorize a presença dEle. Você quer que o Espírito Santo se manifeste? Faça Ele olhar para você e falar que você é amiga de Deus, que você é filha. Tenha um relacionamento íntimo e profundo, íntimo e profundo. Não se contente com o raso. Não se contente com o raso. Ele pode te levar a níveis mais profundos. Ele pode criar raízes profundas e duradouras para que você cresça e refloresça aonde Ele quer te plantar. Nós precisamos de mulheres que se posicionem aonde estiverem, no seu trabalho, na sua casa. Moças que se posicionem na faculdade, nas suas escolas, que façam a diferença. Nós precisamos de mulheres que falam: eis-me aqui, Jesus, faça a tua obra, faça aquilo que o Senhor quer fazer. Nós precisamos de mulheres corajosas, resilientes, mulheres que não se corrompem, mulheres que têm o foco em Jesus e que avançam e prosseguem para o alvo, que não se perdem com as circunstâncias, com as situações difíceis, que não ficam murmurando, reclamando pelo caminho, que não são influenciadas por más línguas ou pessoas acomodadas que não saem do lugar.
escutado? Quem você tem deixado influenciar a sua vida? Olhe para pessoas que são bem-sucedidas. Não vá falar sobre o seu casamento com uma pessoa que tem um casamento frustrado. Não vá falar sobre lealdade com uma pessoa que é desleal. Não vá falar sobre sonhos e projetos com uma pessoa que é negativa. Cuidado com quem você compartilha a sua vida, com quem você compartilha os seus sonhos, com quem você escuta. Toma cuidado. Fazer parte do processo de reflorescer é a gente saber fincar a raiz no lugar correto. É a gente saber o que nós temos deixado nutrir as nossas vidas. O que tem entrado na tua mente, no teu coração? São as notícias que você vê na televisão? São essas novelas que você vai assistir hoje? Só fala de traição, só fala de problemas, de pecados expostos. Hoje ninguém mais esconde nada, hoje está tudo escancarado. O que você tem deixado ganhar o seu tempo, ganhar a sua atenção? Presta atenção, o Espírito Santo está te esperando. Ele está te esperando. Eu não quero mulheres conformadas, eu quero mulheres que tenham fome e sede pela presença. Fome e sede pela presença, que não se conformam com pouco, mas que querem mais do Espírito Santo, mais do Espírito Santo. Se a gente quer influenciar a nossa realidade, o mundo que nós vivemos hoje, nós precisamos nos posicionar. Sabe por quê? As más influências, as pessoas que não querem viver o que nós estamos vivendo, eles estão se posicionando. E nós vamos fazer o que diante disso? Nós vamos fazer o quê? Nós vamos ficar escutando eles falarem contra a família, sobre ideologia de gênero, querendo influenciar as nossas crianças. Nós vamos aceitar? Nós vamos simplesmente aceitar? Não, nós precisamos nos posicionar. Deus tem chamado mulheres para se posicionarem. Deus tem chamado mulheres para serem mulheres referências, para serem mulheres fortes, resilientes, que não se desdobram diante das circunstâncias, mas que permanecem, que amam a presença. Mulheres que não negociam os seus princípios. É isso que nós precisamos, de mulheres que se posicionem, de mulheres que falam: eu vou reflorescer aonde eu estou, eu vou dar frutos, porque é isso que Jesus espera de mim, que eu vá e dê frutos, que eu vá e dê frutos que permaneçam, porque aquele que não dá frutos é cuidado e lançado fora. Não se contente com pouco, não viva na mornidão. Ou seja, quente ou fria, mas o morno vomitar-te-ei da minha boca. Seja quente no Espírito Santo, minha irmã. Seja quente no Espírito Santo, querida. Ele tem muita coisa para fazer na sua vida e através da tua vida. Não ache que você está aqui só para receber. Se levanta, fale do amor de Jesus. Seja influência. Tem muitas influências ruins por aí. Nós precisamos nos posicionar e ser voz nesse mundo. Nós precisamos ser luz do mundo e sal da terra. Se levante, toma o seu lugar, mulher. Toma o seu lugar, mulher. É tempo de falar, de abrir a boca, de colocar o joelho no chão e orar. Cuidar dos nossos e nos prepararmos. Porque Deus, Ele tem algo para fazer. Mas Ele só vai fazer se Ele encontrar mulheres disponíveis para isso. Eu quero saber se aqui tem mulheres disponíveis. Se aqui tem mulheres que amam a presença, se coloque de pé. Louvor pode subir, se coloque de pé. Comece a falar. Espírito Santo, eu quero me posicionar. Eu quero me posicionar. Eu quero ser essa mulher que vai fazer a diferença, que não se contenta. Eu sei que começa por mim. Espírito Santo, venha com águas purificadoras neste lugar, porque a mudança acontece de dentro para fora. Lava, Espírito Santo, as nossas emoções. Lava, Espírito Santo, aquilo que tem tomado o teu lugar. Joga para fora com as tuas águas torrenciais, com os teus rios de água viva que vem sobre nós, Espírito Santo. Nós queremos ser cheias do teu rio, cheias do teu rio. Lava, Espírito Santo. Lava, Espírito Santo. Que nós possamos ser cheias do teu Espírito, cheias do teu Espírito. Se manifesta.
manifesta, Espírito Santo. Se manifesta, Espírito Santo, se você deseja isso. Não fique de boca fechada, não fique apática ao que está acontecendo aqui. Levante as suas mãos e se derrame na presença dEle. Se derrame na presença dEle. Eu quero, Espírito Santo. Eu quero, Espírito Santo.